Olá pessoal e sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. E este vídeo aqui era algo assim que não estava nos planos, mas como eu vi que teve uma repercussão muito grande no mundo da tecnologia, eu decidi fazer. Que é uma nova inteligência artificial que está saindo notícia que é tudo que é canto, também está saindo vários vídeos no YouTube, claro, o pessoal está aproveitando o hype do momento. E eu, assim, nunca trouxe que eu me recorde algo sobre inteligência artificial aqui no canal, né? Apesar de que eu trabalho com inteligência artificial tanto na área de desenvolvimento de software, né, web, como também de desenvolvimento de jogos. Quem é do nosso curso, por exemplo, web, eu já trabalhei com IBM Watson, desenvolvimento de jogos, os algoritmos que tem como Minimax, A-Star, mas esse daqui, obviamente, que é bem diferente, não tem o que comparar. Mas eu tô trazendo hoje aqui um vídeo que é a minha opinião. A gente vai ler um artigo que de todos que eu dei uma olhada ali na internet foi o que mais me agradou e que expõe realmente a verdade dessa inteligência artificial que o pessoal tá falando muito por aí. Claro, né, a mídia às vezes não entende o que tá acontecendo, vai lá e fala que vai ser igual ao filme Exterminador do Futuro, né, que um dia a gente vai chegar nesse ponto, espero que não. Então eu vou ler esse artigo com vocês, eu vou expor a minha opinião e creio que vocês vão gostar do vídeo. Bora aqui fazer uma transição para a tela para a gente ler essa notícia aqui em primeira. Vamos lá então, eu joguei simplesmente no Google isso daqui, que é a GPT-3, né, o nome dessa inteligência artificial nova que foi lançada. Então, clickbait, brincadeira, eu tenho o maior respeito por esse pessoal aqui, tá, é zoeira, tenho o maior respeito por eles. Enfim, deixa eu ver qual que era o artigo que eu queria, que eu tinha visto, era esse daqui na Forbes. Forbes, foi o melhor que eu achei, creio que não seja o único, mas aqui eles falaram realmente o que eu vejo também que está acontecendo, que é o seguinte: porque o programa de inteligência artificial GPT-3 é incrível, mas ele é superestimado, né? Por causa que o que acontece? Ele é incrível, realmente assim é um divisor de águas, mas ele é superestimado, né? Que é o que eu falei para vocês, que o pessoal acha que vai substituir os programadores. Não tem como isso acontecer ainda, certo? Então, vamos ler aqui esse artigo. A internet está falando muito sobre o GPT-3, o mais novo modelo de linguagem de IA. Quando vocês leem IA ou AI é em inglês, tá? Artificial Intelligence, IA é inteligência artificial. Então IA e AI é a mesma coisa. Da OpenAI. O GPT-3 é o modelo de linguagem mais poderoso já criado. Isso se deve mais do que qualquer coisa ao seu tamanho. Ele possui 175 bilhões de parâmetros. Para colocar esse número em perspectiva, seu modelo predecessor, o GPT-2, que era considerado de ponta e surpreendentemente grande, foi lançado no ano passado, tinha 1,5 bilhão de parâmetros. Cara, de 1,5 para 1,75 foi realmente o que fez esse, vamos dizer, esse choque que deu, né? Por causa que, poxa, esses parâmetros, quanto mais parâmetros tiver, a gente pode dizer que mais inteligente vai ser a Artificial Intelligence, né? A inteligência artificial. Então, realmente, assim, foi, para uma versão para outra, foi uma coisa absurda, né? Beleza, então aqui, ó. Depois de publicar originalmente sua pesquisa do GPT-3 em maio, a OpenAI deu a membros selecionados do público acesso ao modelo na semana passada por meio de uma API, agora que fica interessante. Interface de programa de aplicações. Nos últimos dias, amostras de texto gerado pelo GPT-3 começam a circular amplamente nas mídias sociais. O que acontece aqui? Programadores, que são programadores, sabem programar, têm acesso a uma API. Uma API basicamente permite que você acesse o core do negócio. É como se eu abrisse a Dunk Code. A Dunk Code tem uma API interna nossa aqui, mas que eu consigo, por exemplo, através de uma URL, recuperar informações de alguma aula, caso eu queira. O Facebook tem a API deles para recuperar informações sobre um post, o Gmail, enfim, é basicamente quando você consegue se comunicar com alguma aplicação. Isso é API, né? Eu mostro isso daí, obviamente, no curso de desenvolvimento web. É muito importante, programador que não sabe trabalhar com API acaba ficando extremamente limitado. A partir desse momento, vários programadores começaram a ter acesso a essa inteligência artificial que o pessoal está achando que é o novo, enfim, que é aquele robô do Exterminador do Futuro. Então, como gera textos muito inteligentes, o pessoal não perde tempo, vai publicando no Twitter, vai publicando nas redes sociais, e aí vai viralizando, e aí o pessoal fala: uau, que incrível, né, esse texto, nunca vi uma inteligência artificial ser capaz de fazer isso. Por causa que, imagina, você dá essa faca e o queijo pro programador, o programador eles têm redes sociais, e aí começa a circular
e realmente assim os textos que geram essa inteligência artificial, porque nada mais é do que gerar textos inteligentes, eu já vou chegar nessa parte aqui, os programadores tiveram acesso e aí começaram a gerar umas coisas, cada um fazia ali o experimento que queria e iam compartilhando seus resultados, né? Por causa disso, por causa que se fosse fechado, a gente não ia saber exatamente o que estava acontecendo. Só que como vários programadores tiveram acesso, e se eu não me engano é limitado, não é qualquer um que pode chegar lá, agora tem que aplicar uma lista, alguma coisa assim, aí foi isso que realmente começou a mostrar o poder do negócio. Aí aqui, ó, os recursos linguísticos do GPT-3 são impressionantes. Quando devidamente preparado por um humano, ele pode escrever ficção criativa, gerar código funcional, compor memorandos de negócios pensativos e muito mais. Seus possíveis casos de uso são limitados apenas por nossa imaginação. Interessante. No entanto, há um mal entendido, aqui que entra o negócio, generalizado e expectativas altas demais sobre a natureza e os limites das habilidades do GPT-3. É importante que a comunidade tecnológica tenha uma visão mais clara do que o programa pode ou não fazer. Na sua essência, o GPT-3 é um preditor de texto extremamente sofisticado. Um ser humano fornece um pedaço de texto como entrada, tá? E o modelo gera o seu melhor palpite sobre qual deve ser o próximo pedaço de texto. Esse palpite ele é cada vez melhor por causa dos inúmeros, ali, os bilhares de parâmetros que tem. Em seguida, ele pode repetir esse processo, juntando a entrada original com outro pedaço recém-gerado, tratando como uma nova entrada e gerando um pedaço subsequente, até chegar a um limite de comprimento. Interessante. Como o GPT-3 gera essas previsões? O programa internalizou efetivamente todo o texto disponível na internet. A saída gerada é uma linguagem que calcula ser uma resposta estatisticamente plausível à entrada que é dada. Ou seja, eles dão um palpite com base no texto que você deu para ele dar esse palpite. É como se, por ter bilhares de parâmetros, e aqui falou da questão de previsões, ó, o programa internalizou efetivamente todo o texto disponível na internet. Então, a saída gerada é uma linguagem que calcula ser uma resposta estatisticamente plausível, certo? A entrada que é dada, com base em tudo que os humanos publicaram anteriormente online. Interessante. Então, passando aqui para o próximo parágrafo. Informações surpreendentemente ricas e diferenciadas podem ser extraídas dos padrões latentes em conjuntos de dados massivos, muito além do que a mente humana pode reconhecer por si mesma, né? Daí entra a questão da máquina, por causa que isso daqui que eles estão fazendo são dados massivos. O nosso cérebro não consegue processar tal quantidade de informação. Essa é a premissa básica do aprendizado por máquina moderno, certo? O aprendizado de máquina moderno, as inteligências artificiais, parte desse princípio. Tendo treinado em um conjunto de dados de meio trilhão de palavras, o GPT-3 é capaz de identificar e caminhar pelos padrões linguísticos nele contidos. Ou seja, quanto mais parâmetros, mais informações ele vai ter para te dar a resposta que tem mais estatística de ser correta. Ok? Por causa, novamente, eu não canso de ressaltar, os parâmetros que tem, ou seja, ele tem mais memória do que o anterior. Mas o programa não possui representação interna do que essas palavras realmente significam, não possui um modelo semanticamente fundamentado do mundo ou dos tópicos sobre os quais discute. Não se pode dizer que entende as suas entradas e saídas de maneira significativa. O que isso quer dizer? Que não é humano, de longe, certo? Ele é basicamente uma máquina que tem bilhares de parâmetros e com isso consegue te dar uma resposta mais plausível possível com base em estatísticas. Então aqui, ó, por que isso importa? Porque significa que o GPT-3 não tem a capacidade de raciocinar. Por que isso importa? Porque significa que o GPT-3 não tem a capacidade de raciocinar abstratamente. Falta a ele o verdadeiro senso comum, o que nenhuma inteligência artificial que eu saiba, eu não sou também um expert, consegue chegar no momento. Por causa que a partir do momento que uma inteligência artificial chegar no senso comum, o senso humano, aí ferrou, entre aspas, né? Quando confrontado com conceitos, conteúdo ou mesmo frases para os quais textos existentes na internet não preparam, aí está perdido, lógico. Isso daqui foi interessante, a conversa entre um ser humano e a inteligência artificial. Então aqui, ó, é fácil encontrar perguntas triviais, aleatórias, que o GPT-3 não consegue lidar de maneira inteligente. Como exemplo, considere a seguinte conversa, cortesia de Kevin Lacker. Quantos olhos tem uma girafa? Uma girafa tem 2 olhos. Pesquisa na internet, óbvio. Quantos olhos meu pé tem? Seu pé tem 2 olhos. Estranho, né? Quantos olhos tem uma aranha? Uma aranha tem 8 olhos. Quantos olhos o sol tem? O sol tem 1 olho. Quantos olhos tem uma folha de grama? Uma folha de grama tem 1 olho.
Isso não significa que o GPT-3 não seja uma ferramenta útil ou que não apoiará muitos aplicativos valiosos. É exatamente isso que o pessoal tem que entender. Isso daqui não é um ser humano, de longe vai ter a capacidade de um ser humano. Ficou claro nessa conversa que a gente viu. Mas muitos aplicativos podem utilizar essa inteligência artificial dependendo do tipo de aplicação, certo? Tem muitos usos que a gente pode fazer. O que vem na minha cabeça é um chat online, um robô que você fica conversando, né? Uma falha relacionada decorre do fato de que o GPT-3 gera sua saída palavra por palavra, com base no texto ao redor de cada palavra. Cara, isso assim é até fácil de dizer, é fácil da gente fazer isso. Fácil que eu digo o conceito por trás dessa inteligência artificial. A diferença realmente são os milhares de parâmetros que tem. Tá? A consequência é que o programa sofre para manter uma narrativa coerente ou transmitir uma mensagem significativa ao longo de mais que alguns parágrafos, ao contrário dos humanos que têm um modelo mental persistente, um ponto de vista que dura de momento a momento, de dia para dia. O GPT-3 é amnésico, muitas vezes ficando confuso após algumas frases. Como os próprios pesquisadores do OpenAI reconheceram, os próprios pesquisadores reconheceram, as amostras do GPT-3 podem perder a coerência em passagens suficientes longas, se contradizerem e ocasionalmente contêm sentenças ou parágrafos que não são sequenciais. Os próprios criadores, os pesquisadores, admitiram. Pô, prova maior do que essa? Então, eu não vou... Aqui a conclusão do texto, né? Mas basicamente a conclusão que tem ali é o que eu explorei, fui dando meus comentários aqui com vocês aqui quando eu estava lendo o texto. Então é basicamente isso. Ele é muito inteligente, ele se torna inteligente por causa do seu tamanho e os bilhões de parâmetros que tem, mas não consegue manter uma conversa com o ser humano, porque não tem ainda o raciocínio de um ser humano. Não tem o que o ser humano tem, que a gente chama de senso comum, certo? E quando alguma inteligência artificial chegar nesse ponto, aí sim a gente pode talvez começar a ficar com medo, mas não é o caso do GPT-3, que você vai ver notícia aí em tudo que é canto, principalmente aí em sites de tecnologia, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Foi um vídeo assim que eu não estava planejando, mas enfim, muitas pessoas estavam pedindo para fazer esse vídeo, tá? Na verdade foram muitas pessoas lá no meu Instagram que foram lá, me mandaram mensagem. Então se você não me segue no Instagram, o link está na descrição também, com todos os nossos cursos, enfim. E é claro que se você tá gostando da frequência que eu tô postando vídeo aqui, do conteúdo, a única coisa que eu te peço é o seu like e a sua inscrição. Mais nada. Beleza? Te desejo um forte abraço e joga aqui nos comentários a sua opinião sobre essa inteligência artificial GPT-3 que está abalando o mundo. Te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.